David, conta um pouquinho da história desse estádio aqui, pô. Estádio Nicolau Alaillon, fundado no ano de 1938 e leva o nome de um dos presidentes do Nacional, que foi aqui presidente de 1923 até 1948, durante 25 anos, um entusiasta do futebol, superintendente da Ferrovia São Paulo Highway e que também gostava desse clube de coração. Hoje leva o nome do estádio Nicolau Alaillon, uruguaio radicado no Brasil, se naturalizou brasileiro posteriormente e é um dos 2 estádios no Brasil que leva nome de estrangeiro. O outro é o estádio do Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, Ítalo del Cima, também que leva o nome de estrangeiro. Então tem um ícone aí aqui no futebol nacional, que é o estádio Nicolau Alaillon. No ano lá de 1938, o jogo inaugural foi Nacional e Corinthians, né? Nacional não, né? Na verdade São Paulo Raia. O primeiro gol desse estádio foi anotado pelo artilheiro do Nacional aí, Carlos Leite, né? O primeiro tento, mas o Nacional acabou tomando a virada no final do jogo, perdeu pelo placar de 2-1. Esse estádio aqui tem muita história dentro de São Paulo, tem Jogos Pan-Americanos de 1963, alguns jogos foram disputados aqui. A seleção brasileira já treinou nesse estádio, estádio que já teve holofotes, jogos à noite. E nos anos 40 e 50, até meados dos anos 60, era tido uma dificuldade de se jogar aqui, porque a região aqui da Freguesia do Ó, Ponte da Freguesia, Marquês de São Vicente não existia. O único acesso que dava ao campo do Nacional, que não era estádio naquela época, era conhecido como Campo do Nacional, era somente a rua Comendador Souza. Tanto é que o estádio levava o nome de Estádio da Comendador Souza. Até hoje muitos comentaristas, saudosistas e torcedores entusiastas tratam o estádio Nicolau Alaillon como Campo da Comendador Souza, nome da rua que finaliza aqui nas dependências do estádio. A partir aí dos anos de 70, 80, acabaram-se os refletores, já não tinham mais refletores, e de lá para cá o Nacional só joga na parte da tarde e tudo da manhã. Hoje, com visto aqui, temos algumas arenas esportivas, prédios ao entorno, coisa que não era muito comum na época. Na época que nós tínhamos aqui ao norte do estádio, era somente bananeiras, muitas bananeiras aqui atrás, em algumas fotos que vocês vão poder ver no vídeo também, você vai ver as bananeiras. Do lado leste aqui, onde temos os prédios hoje, foi o campo de polo, né, o Nacional. Hoje uma infinidade de torres aí. E ao sul a parte social, que é onde o Nacional tem as suas piscinas, suas quadras, seus ginásios. A parte coberta aqui, a famosa social, aí no final dos anos 70, né? Como vê, tem uma característica bem retrô, bem antiga. A gente está em 2019 e você vê a estrutura bem antiga aí dos anos 70. O Nacional tem por origem ferroviária, mantém as suas tradições no futebol, né? Apesar dos resultados poucos expressivos do ano do centenário, ainda mantém esse patrimônio que foi tombado em 2017. Patrimônio esse que não pode ser mudado da sua forma original e faz parte também da cidade de São Paulo. Você sabe de quem foi a iniciativa de tombar? Foi um projeto apresentado em 2006, com parcerias aí com alguns vereadores. O Aurélio Nomura, que é o autor do projeto de lei, que fez esse tombamento em 2017, depois de várias tentativas de incisão lá do projeto dentro da Câmara dos Deputados, conseguiu essa aprovação depois de longos 7 anos, né? Começou lá em 2010, uma batalha de tentar resgatar um pouco dessa história. A área que vive uma especulação imobiliária muito grande, né? O Nacional vivia com essa especulação imobiliária, prédios querendo comprar o estádio, querendo comprar todo esse patrimônio aqui para montar casas, condomínios, comércios, e o Nacional ainda se mantém, né, hoje com o tombamento da parte do estádio, né, e do gramado. O restante do estádio, da associação, não é tombado, mas a arquibancada e o estádio hoje é tombado pelo patrimônio histórico. Legal. E você falou de grandes partidas aqui, né? A gente teve inclusive um recorde de público aqui, né? Com o jogo, acho que foi o jogo de São Paulo, não foi? O recorde de público aqui é de 22 mil pessoas, né? Esse recorde foi alcançado no ano de 1970, numa Copa infantil. Né?
torneio era infantil e esse torneio passava na TV Bandeirantes, né, na época. E nesse torneio a final foi entre Nacional e São Paulo, né? São Paulo na época tinha Muricy, Colonese, e o Nacional ali, o time, o primo pobre, o patinho feio, foi para a final e ganhou a final com o gol do Monga. 1-0 para o Nacional, ganhando aquele título. Nessa época os jogadores do infantil ganhavam bicicletas, né? Os melhores da partida ganhavam bicicleta. E até hoje tem registro do Muricy falando dessa final, que São Paulo era favorito e o Nacional foi lá e conseguiu com o Monga ganhar o título. Teve um jogo preliminar também, Português e Juventus, né? E isso daqui coube, você acredite ou não, 22 mil pessoas aproximadamente, com transmissão de TV e fotos registradas disso. Então é o máximo de recorde. Também teve alguns recordes de público aqui, mas aí não temos como mensurar aproximadamente, de Copa Kaiser, torneios de várzea aqui de São Paulo que eram realizados aqui no estádio Nicolau Laion. Como a entrada era franca, então o público era grande, né? Então teríamos muitas pessoas aqui dentro do Nicolau Laion, não tendo como mensurar a quantidade de telespectadores aí, de torcedores que vinham torcer para os seus times na várzea. E aqui, você se lembra qual foi a maior goleada que a gente aplicou aqui, não? Aqui nós temos duas maiores goleadas, né? Uma 10-1 contra o Sérvia Hortolândia em 2013. Esse jogo que eu tive a oportunidade de narrar junto com o amigo Ricardo Pucci, né? Foi 10-1 para o Nacional. E posteriormente 10-1 também no Grêmio Barueri, né? Então são duas goleadas, as duas recentes, né? Não tem menos de 10 anos aí que o Nacional aplicou 10-1 nos seus adversários aqui dentro de casa. Legal.
espaço nós temos a Arena World Sports. A arena essa constituída de 4 quadras de grama sintética. Ou quando essas quadras são desfeitas, também um campo de tamanho padrão FIFA sintético, em que os jogadores e atletas do Nacional trabalham nesse campo, em que são locadas as quadras para atividades esportivas, torneios de futebol, torneios de rugby. Então o pessoal utiliza a Arena World Sports, uma parceira hoje do Nacional Atlético Clube, há 9 anos aí no mercado, conhecida aqui por fazer frente à Marquês de São Vicente, onde também tem várias escolinhas, confraternização de amigos, churrasco. Você pode acompanhar no vídeo toda a infraestrutura que detém a Arena World Sports. Antigamente, nessa parte nacional, era uma parte que existia uma plantação de bananeiras, muito conhecida, onde se perdia muitas bolas. E depois de um tempo, um terrão, que tinha um pequeno terrão aqui, onde a galera conseguia treinar um pouco. Só que era o terrão mesmo, aqui era literalmente aquele terrão que você jogava, quando chovia era uma lama só. Então o Nacional hoje utiliza esse espaço de forma colocando esse espaço para a Arena World Sports, um espaço para os seus atletas treinarem, fazer suas atividades físicas. Hoje, alguns outros locais não contam com essas infraestruturas e a gente sabe que é primordial e vital para os times de futebol ter um espaço reservado para os seus treinamentos.
está numa espécie de uma praça centralizada aqui no Nacional. E essa praça leva o nome de Engenheiro Alcides de Almeida Rego. Foi um benemérito, um grande benemérito do clube. Além disso, a gente tem os bustos aqui à minha direita do presidente Nicolau Layon, que já falamos do estádio, um pouco da vida dele. E à minha esquerda, Mr. Wellington, que foi vice-presidente do SNEL, primeiro presidente do clube e também grande benemérito da São Paulo Highway, né? E essa praça aqui leva o nome desses benfeitores e hoje você consegue ter também um pouco das histórias na parte aqui escrita, saber quem foi Nicolau Layon, quem foi Mr. Wellington e quem foi Alcides de Almeida Rego. Aqui nós temos a placa comemorativa dos 100 anos do Nacional Atlético Clube, placa essa que foi entregue pelo vereador Toninho Paiva na última sessão solene realizada da Câmara dos Deputados, aqui mesmo no estádio Nicolau Layon, no Salão Nobre, onde o Nacional recebeu uma placa comemorativa pertinente aos 100 anos da sua fundação. Esse evento solene contou com a oportunidade de reunir vários ex-atletas, jogadores, diretores e pessoas da comunidade paulistana, todos no dia 25 de fevereiro, aqui no estádio Nicolau Layon, onde compartilharam do mesmo sentimento de importância deste grande time aqui da capital paulistana.
esse quadro que reflete o nosso pavilhão é um presente do meu genro Milton Mesquita em 2012. Milton Mesquita, ele é um pintor, artista de nível internacional e me fez a grata surpresa, né, de me presentear com essa obra-prima. Então eu trouxe isso como presente tão pessoal para a minha pessoa, mas sim presente para o nosso amado Clube Nacional Atlético Clube. E hoje esse quadro, essa obra, né, engrandece a sala da presidência e, por que não, a sala de troféus do clube. Como é que o senhor falou como ele pintou? Como é que foi o processo de pintura? O processo de pintura foi muito interessante. Eu não conhecia esse processo. Nós cedemos uma bandeira original do clube, né? Ele colocou essa bandeira em frente a um ventilador. E à medida que esvoaçava, né? Ele foi fazendo a pintura para dar esse tom de, né? Que não é um quadro estático, De movimento, assim, né? É de movimento. Legal. Então, Quando que ele fez, seu Galo? 2012. 2012. Legal. Muito bom.